A gente trouxe aqui na semana passada uma reportagem completa sobre o que duas mulheres que foram pacientes modelos de clínicas sofreram queimaduras graves durante a aplicação de laser de CO2. Elas passaram então por um sufoco. Roda um trechinho inclusive pra gente ver. Eu fui convidada para fazer o procedimento de laser CO2 por uma amiga minha. Eu imaginei, né, tipo, que seria a única chance de eu conseguir fazer um procedimento desse. Nesse termo que eu tive de assinar, haviam algumas recomendações do que não poderia fazer e também alguns avisos de considerações de coisas que poderiam dar errado. Ela disse que talvez o meu tom de pele ficaria um pouquinho mais queimadinho, mas não falou que seriam bolhas, né? Eu até relatei para a profissional que estava realizando no momento que estava doendo demais e que eu nunca tinha sentido uma dor como aquela. E ela me relatou que era tudo completamente normal. Logo assim que acabou o procedimento, queimava demais. O desespero, tipo, como se desse vontade de tacar água, era mesmo que se eu tivesse me queimado com uma panela, a sensação era a mesma. Gente, queimaduras gravíssimas. Agora essas mulheres precisam de um longo tratamento com um dermatologista para tentar tirar esses efeitos, né, que foram causados por conta dessas queimaduras. E para ajudar a gente a entender melhor o que aconteceu com essas mulheres, a gente recebe aqui a doutora Aline Guimarães, que é dermatologista. Doutora, muito obrigada por vir aqui ao estúdio do RF com você para tirar todas essas dúvidas da gente. Obrigada pelo convite, Larissa, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E olha, vamos começar tentando entender o que aconteceu com essas duas mulheres. O que pode ter acontecido com essa aplicação do laser CO2? Ali claramente a gente percebe, né, que a energia provavelmente que foi utilizada deve ter sido acima do que deveria ter sido feito. A forma de aplicação também a gente percebe que não foi de uma forma uniforme, como a gente costuma aplicar o laser, então provavelmente faltou conhecimento técnico ali de quem estava fazendo. Com certeza. E para a gente entender melhor, para que serve o laser CO2? O laser de CO2 ele é um laser usado para tratamento de cicatrizes de acne, melhora de rugas, rejuvenescimento, melhora de poros, qualidade geral de pele, também pode ser utilizado para tratamento de estrias. Então, ele é um laser muito bom quando ele é feito de forma correta, tem resultados muito legais, mas de fato aí ele é um laser potente, então quando feito de forma inadequada pode trazer algumas consequências aí indesejadas, né? E como ele é feito? É um aparelho, correto? É um aparelho, isso. Ele é considerado um laser ablativo, então o laser de CO2 é como se ele fizesse microperfurações na nossa pele através do calor. E aí, através dessa energia que é levada, a pele ela depois vai regenerar e a pele nova ela vem realmente ali com mais qualidade. Mas quando for feita de forma incorreta, a gente acaba tendo aí, às vezes, essas queimaduras, que é o que a gente vê na reportagem, né? Certo. E o que é comum acontecer com a pele depois desse procedimento? No caso da pele dessas mulheres, a gente viu queimaduras, assim, de um grau muito forte. Mas o que é comum acontecer se o procedimento é feito de forma correta? O esperado do pós-laser de CO2 é que a gente tenha um pouco de vermelhidão na pele, né? Então a pele fica realmente um pouquinho mais avermelhada, tem um pouco de inchaço, principalmente ali no primeiro, segundo dia, até o terceiro dia, às vezes pode ter um pouquinho de inchaço. É comum o paciente sentir, relatar um pouquinho de ardor na pele também, né? Principalmente no primeiro, segundo dia. E depois desses primeiros 2, 3 dias, em geral, o que vai acontecendo é que a pele ela vai ficando com microcrostinhas. Então, esses pequenos orifícios que o laser faz, e quando vai cicatrizando, formam microcrostinhas. É mais como se você sentisse a pele mais áspera, assim, uma lixinha quando passa a mão, por exemplo, mas de uma forma menos intensa do que a gente vê ali, né? E aí, depois de uma semana, essa pele, em média, uma semana, depende um pouco da intensidade, um pouco menos ou um pouco mais, mas em média uma semana para a pele recuperar. E o que não deve acontecer no caso, né, que essas pacientes passaram e que os pacientes, quem for fazer esse laser, precisa se atentar. Sim. Então, assim, o que elas até relataram ali, dor intensa, né? Um pouco de dor a gente realmente sabe que às vezes tem, mas uma dor intensa, uma dor insuportável, isso daí já, durante a aplicação do procedimento, já é um sinal de alerta. Formação de bolha, né? Nunca é esperado que a gente tenha com laser formação de bolha, isso é claramente um sinal ali de que teve uma queimadura, né? Secreções, né? A gente vê, né, na reportagem ali formação de secreção purulenta, às vezes secreção até exudativa mesmo, com aguinha. Então isso tudo já demonstra ali que passou do ponto. Nossa, é muito complicado, né? E olha, caso aconteça algo parecido de alguém que está em casa e vá fazer um procedimento como esse, porque assim, a gente não quer colocar medo nas pessoas, não é, doutora? A gente só quer explicar que precisa
ter um profissional que é capacitado, né, que realmente esteja ali sabendo o que está fazendo, colocando a potência certinha ali, entendendo a pele daquele paciente. Então, mas caso aconteça alguma coisa, o que se deve fazer imediato? Tá, a primeira coisa é procurar atendimento médico, né? Porque tem algumas coisas que realmente precisa de uma avaliação médica, né? Se precisar, por exemplo, de antibiótico, é comum também ativação de lesão por herpes, depois de lasers ablativos, tem que entrar com medicação específica, além dos cuidados tópicos, óbvio, né? Regeneração, pomadas e tudo mais. Mas aí é o médico que vai avaliando, determinar o que vai ser os cuidados ali para cada caso, né? Quando acontecem essas complicações. E existe algum tipo de pele que não pode receber essa aplicação? Como que funciona isso? Como saber se esse paciente é apto ou não para receber? Então, é importante que haja uma avaliação prévia, né? Então, às vezes, realmente, a paciente é convidada para ser paciente modelo, vamos lá, e às vezes ninguém avalia, né? Ou ninguém realmente faz uma indicação correta do procedimento para aquele paciente. Então, paciente de fototipo mais alto, de pele mais morena, tem um risco um pouquinho maior de pigmentar, então tem que avaliar bem ali o tipo da pele para ver se é indicado ou não para aquele paciente. Pacientes que têm, às vezes, históricos de doenças como vitiligo, psoríase, que são doenças que podem reativar, né? Surgir lesões ali quando a gente aplica, né? Não só o laser, mas qualquer procedimento ali mais agressivo, ablativo, poderia reativar a doença. Então, existem algumas contraindicações. E daí é na consulta que o médico vai saber ali avaliar e indicar corretamente se está adequado ou não para aquele paciente. E tá aí, inclusive, o perigo de você aceitar tudo o que te propõe a fazer, né? Porque, no caso dessas mulheres, elas foram pacientes modelos de clínicas de estéticas, uma em cada estado do Brasil, mas elas acabaram passando pela mesma coisa, essa questão das queimaduras. Então, doutora, eu queria até que você desse um recado para o pessoal que está em casa sobre esse cuidado de escolher um local adequado, um profissional capacitado. Sim. Realmente, assim, o laser de CO2, ele não é um laser banal, ele não é um procedimento tão simples que isso pode ser feito em qualquer local, né? Exige ali um conhecimento da pele, exige um conhecimento do equipamento que vai ser utilizado, dos parâmetros adequados, né, para cada tipo de pele, da orientação correta do pós. Então, o ideal é que seja feito, né, com um médico dermatologista. Quando feito em clínicas de estética, né, ou com um profissional não médico, precisa de uma supervisão, né, ou pelo menos de uma indicação do médico para que aquele procedimento seja bem sucedido. E ele é um procedimento dolorido? Precisa de anestesia? Sim, em geral a gente usa creme anestésico, né, quando vai aplicar o laser de CO2. Uma meia hora ali geralmente já é o suficiente. Com o creme anestésico, ele acaba sendo bem tolerado, né? Não é assim, zero dor, mas em geral é uma coisa bem assim, ok, sente um calorzinho, uma dor insuportável, né? Como elas relataram, nossa, dor de queima, parece que tá queimando, é um sinal de alerta. Aí alguma coisa realmente tá errada. E aí a gente já tá falando, né, das consequências que isso gerou para essas mulheres, mas quais são os perigos realmente de fazer esse procedimento fora de um consultório médico? Então, aumenta, né, as chances de complicação quando a gente não tem ali talvez um acompanhamento tanto prévio, né, da indicação correta, quanto também do pós, quando eventualmente alguma coisa sai do controle. Por exemplo, o laser de CO2, ele é um laser que ele aumenta risco de reativação de herpes, né? Então, se o paciente tem histórico de herpes, é importante que o médico já deixe o aciclovir, o valaciclovir, o antiviral, previamente à aplicação do tratamento, né? Então, se eventualmente o paciente está fazendo isso com um profissional que não entende, né, que não nem pode, às vezes, prescrever a medicação, realmente tem um risco maior de alguma coisa ali não dar certo. Então, os cuidados desde o pré, né, com as orientações de cuidados prévios com a pele, de tomar, às vezes, um antiviral durante a aplicação, ali, o conhecimento da máquina, do aparelho que você está utilizando e os cuidados do pós, isso vai fazer uma diferença realmente ali no resultado final. Né? É isso. E as clínicas de estética, elas são habilitadas para fazer esse procedimento, o laser de CO2? O ideal é que esse procedimento seja feito por um profissional médico, né? Quando feito por um não médico, por um técnico, por um fisioterapeuta, eu acho que está tudo bem que eles façam, desde que tenha um respaldo ou uma supervisão médica, né? Justamente por conta desses motivos que eu falei, né? Esses outros profissionais não estão habilitados a lidar, às vezes, com uma complicação, prescrever uma medicação, um antibiótico e, de fato, né, o conhecimento da pele como o médico dermatologista tem. Aí agora a gente falou dos cuidados que as pessoas devem ter caso algo aconteça, mas caso esse procedimento seja feito corretamente, quais são os cuidados no pós? Os cuidados, geralmente, que a gente indica cremes separadores, né, então...
hidratantes, com ação calmante ali logo nos dias subsequentes. Evitar a exposição ao sol é extremamente importante, porque mesmo o paciente que não tem a pele tão morena, se faz o laser e se expõe ao sol, aumenta a chance de ficar com hiperpigmentação pós-inflamatória, que seria ficar com manchas mais escurecidas, que até foi o que aconteceu ali, mas ali, né, num extremo, né? Mas mesmo quando feito corretamente, se tomar muito sol, aumenta o risco de ficar, às vezes, alguma manchinha. Então, evitar sol e usar o protetor solar, né? O protetor solar, em geral, ali a partir do segundo, terceiro dia, no primeiro, segundo dia que a pele ainda tá, né, não tá, né, recuperada, ainda tá muito vermelha, a gente até evita o protetor, mas aí tem que realmente fugir do sol. E aí, você tinha comentado, doutora, que fica umas feridinhas, acaba ficando, né? Quanto tempo para cicatrização? Isso, então, fica essa vermelhidão, né, nos primeiros 2, 3 dias, depois essas microcrostinhas, esse áspero que eu falei que a pele fica, e aí geralmente depois de 7 dias em média a pele já está recuperada. E essas mulheres que a gente viu, então, elas devem estar aí nessa peleja para tentar recuperar essa pele há algum tempo, né? O que você acha, né? Você não é a médica dessas mulheres, mas o que você acha que o dermatologista tem receitado para elas? Ficou com uma hiperpigmentação pós-inflamatória ali, né, naquele primeiro caso. Então, essas manchas, elas às vezes são demoradas, né? Então, às vezes levam meses aí para clarear, mas o uso às vezes no imediato, né, numa complicação ali no imediato, a gente não vai usar ácido nem clareador, vai ser mais realmente cremes separadores, às vezes antibiótico, às vezes antiviral, né, para realmente dar uma acalmada ali na queimadura e tudo mais. No momento posterior que só sobraram as manchas, então ficou a hiperpigmentação, manchas e cicatrizes, daí a gente já vai partir muitas vezes para um uso de clareador, protetor solar sempre, e às vezes associar procedimentos adicionais ali no consultório, então às vezes usar um laser específico para pigmento, usar um peeling superficial para ajudar a acelerar essa recuperação e o clareamento das manchas que ficaram. E agora, só para a gente finalizar, doutora, reforça mais uma vez a importância de fazer esse procedimento com um profissional capacitado, também não aceitar todas as propostas que vêm de ser paciente modelo, com qualquer tipo de procedimento, né? Porque às vezes você não sabe se aquilo faz bem ou não para a sua pele, então reforça isso, a importância realmente de escolher o lugar certo e não aceitar qualquer proposta. Acho que assim, a importância de escolher um profissional adequado está relacionado com duas coisas, né? Resultado e segurança, né? A gente quer, os pacientes querem fazer os procedimentos estéticos porque querem um bom resultado. Então, se também uso, por exemplo, uma energia muito baixa, vou fazer ali no lugar que todo mundo faz e é muito fraquinho, também não tem resultado. Mas a gente precisa de segurança, não adianta também fazer de qualquer forma ou usar uma energia excessiva e ter complicações, né? Então, a importância de escolher um profissional adequado, um profissional capacitado para fazer o procedimento está relacionado com isso. Bons resultados e segurança. Muito obrigada, viu, doutora, pela sua participação. Foi muito elucidador. E, vamos falar, inclusive, do Instagram da doutora. Chama aí, coloca aí na tela, porque a doutora, ela posta diversos conteúdos lá no Instagram dela e você pode começar a acompanhar também, até para saber sobre outras coisas. Então, doutora, muito obrigada, viu?